Bom dia, vamos às senhas diárias para o dia de hoje, dia 14 de março de 2023, uma terça-feira, 21 dias no período da quaresma deste ano, faltam 24 dias para o início do Tríduo Pascal, na sexta-feira da Paixão, e 26 dias para a Páscoa. O título para estas senhas, para esta reflexão que acompanha as senhas, é: de aflições e sofrimentos ninguém escapa, mas vivemos acompanhados de amor esperançoso. De aflições e sofrimentos ninguém escapa. Esse negócio de que a vida do cristão, da cristã, é maravilhosa, porque com Deus sempre é maravilhoso, papo furado, tá? A companhia de Deus sempre é maravilhosa porque ela é esse acompanhamento de amor esperançoso. Mas a vida de ninguém é mágica, de que não aconteçam e surjam e fazem parte da vida sofrimentos, aflições, momentos difíceis. De aflições e sofrimentos ninguém escapa, mas vivemos acompanhados de amor esperançoso. A quaresma como ensaio. Eu vou começar logo a ler, não vou gastar muito tempo, porque lá no final vai aparecer a seguinte expressão: Deus acima de tudo. E isso é um equívoco se achar que é isso que está escrito lá. Esse Deus acima de tudo está se referindo a... Na verdade, isso, do jeito que foi usado aqui no Brasil, é uma enganação usando o nome de Deus e a Bíblia. Porque a Bíblia não é assim, Deus acima de tudo. Deus nos acompanha, Deus está acima do pecado, acima da morte que o pecado produz. Mas, assim, usar Deus acima de tudo, como se, porque eu uso o nome de Deus, a minha opinião, a minha vontade está acima de tudo. Foi isso que tentaram fazer aqui no Brasil e em todos esses projetos nazi-fascistas autoritários. É usado o nome de Deus para justificar opressões, autoritarismos, racismos, não é? Então lá no finzinho das leituras vai aparecer a expressão Deus acima de tudo, só que num sentido bem diferente deste que usaram aqui no Brasil esses grupos que queriam impor autoritarismo. Primeiro versículo para o dia de hoje é Isaías, vem do profeta Isaías, capítulo 66, versículo 18. Javé falando, eu venho para juntar todas as nações e línguas, sem xenofobia. Elas virão e contemplarão a minha glória, o meu reino, a minha proposta de novo mundo, a minha proposta de realidade cheia de vida abundante, justiça, amor. E o segundo versículo vem da segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Deus disse: das trevas resplandeça a luz. E assim Ele mesmo resplandece em nossos corações. Assim Ele mesmo resplandece em nossos corações, para conhecimento da glória de Deus
na face de Jesus Cristo, na face do humilhado, torturado Jesus Cristo, que depois vence a morte. E a oração vem de Christoph Blumhardt. A Ti, Senhor nosso Deus, nós clamamos. Ajuda-nos a ser fortes em todos os tempos e perseverar nas dificuldades nas quais nos encontramos. Mantém sobre nós a Tua mão e sobre todos os povos que estão em contendas. Dá que venha logo o tempo no qual Tu tudo realizas e estabeleces a Tua paz também na terra. Teu reino deverá vir e virá. Amor esperançoso, né? Pois a Tua vontade deverá acontecer e acontecerá na terra e no céu. Assim na terra como no céu, paz, justiça, amor, fraternidade. E a primeira leitura vem do livro de Jó, capítulo 7, versículos 11 a 21. Por isso não me calo, na aflição do meu espírito me desabafarei, na amargura da minha alma farei as minhas queixas. Sou eu o mar, ou o monstro das profundezas, para que me ponha sob guarda? Quando penso que a minha cama me consolará e que o meu leito aliviará a minha queixa, mesmo aí me assustas com sonhos e me aterrorizas com visões. Prefiro ser estrangulado e morrer do que sofrer assim. Sinto desprezo pela minha vida. Não vou viver para sempre. Deixa-me, pois os meus dias não têm sentido. Estava mal o Jó. De aflições e sofrimentos ninguém escapa. Que é o homem para que lhe dês importância e atenção, para que o examines a cada manhã e o proves a cada instante? Nunca desviarás de mim o teu olhar, nunca me deixarás a sós nem por um instante. Ele acha que está sendo castigado. Se pequei, que mal te causei? Ó tu que vigias os homens, por que me tornaste teu alvo? Acaso tornei-me um fardo para ti? Mas ele não está sendo castigado. Ele vai descobrir isso depois. Por que não perdoas as minhas ofensas e não apagas os meus pecados? Pois logo me deitarei no pó. Tu me procurarás e eu já não mais existirei. A oração, vale a pena ler o livro de Jó, né? Ver o que ele passa e como é que ele encara isso aí. Então, a última leitura, que é uma leitura lá do livro de Romanos, que é contínua, estamos no capítulo 9, versículos 1 a 5, e vai aparecer a expressão aquela que foi não mal usada, foi intencionalmente mal usada aqui no Brasil. Romanos 9, 1 a 5. Digo a verdade, em Cristo não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza, o apóstolo Paulo dizendo, tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração. Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos e irmãs, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos,
Deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo. Deus, que é Deus. A partir dele se traça a linhagem humana, segundo a carne, katasarka, em grego, segundo a carne, de Cristo, a linhagem de Cristo, a genealogia de Cristo, que é o Cristo, que é Deus, acima de tudo. Se traça a linhagem de Cristo, a genealogia, a partir deles, dos patriarcas, do povo judeu, a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo. A partir deles, dos judeus, se traça a genealogia de Cristo. A família de Cristo, desde os tetravós, desde os decavós. A partir deles, dos judeus, se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus. E é Deus acima de tudo. E acima de tudo, desses patriarcas do povo judeu, da genealogia, da linhagem humana de Cristo, katasarka, esse Cristo é Deus acima de tudo, patriarcas do povo de Israel. Ele é Deus acima daquilo tudo que eu falei, dos patriarcas, do povo judeu, da sua genealogia. Linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo. Cristo é Deus e isso está acima de tudo. E esse Deus é bendito para sempre. O Paulo sempre lidava com essa questão de falar a cristãos romanos, cristãos romanos, sim, que não vinham do povo judeu, e cristãos hebreus, que vinham do povo judeu. Então ele fica sempre balançando ali. Ele está dizendo, tanto para os judeus como para os cristãos que nunca foram judeus, que Deus é acima de tudo, de toda essa linhagem, de todos esses patriarcas, de toda aquela história do povo judeu. Sim, veio através deles, tudo. O povo judeu em si carregou a linhagem de Cristo, mas é Deus que está acima. E esse Cristo é o Deus que está acima dessas coisas humanas. Deus acima do povo judeu, todas essas frescuras burocráticas. Não, o meu Deus está acima de todos vocês e de tudo, eu que mando. Não é esse o sentido. Nesse versículo, nesse contexto, não é. É usar essa expressão Deus acima de tudo de maneira errada. É o Deus acima de patriarcas, de leis mosaicas, farisaicas, acima das tradições religiosas, acima da genealogia humana, katasarka, de Cristo. Eu vou ler aqui em grego. Querem que eu faça isso? Ler em grego esse versículo. On repateres, dos pais, bem dos pais, que ex on hochstos to katasarka, é de Deus, tudo vem de Cristo, segundo a carne. Ele vem dessa linhagem dos pais, dos patriarcas, e epipantonteos, e acima de tudo disso vem Deus, que é Cristo.
É isso que está escrito em grego. Um bom dia.